Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like. Para começar, temos atualização dessa história da moça adotada. Esclarecendo as coisas antes de fazer uma atualização. Já faz muito tempo. Não consigo acreditar que tenha passado mais de um ano desde que atualizei ou postei algo aqui. A vida realmente tomou conta e não consigo acreditar quanto tempo realmente se passou. Um dos meus amigos que sabe sobre as minhas postagens me disse recentemente que aparentemente as minhas postagens e coisas assim estão no TikTok. Fiquei surpresa quando me contaram sobre as grandes reações que estava recebendo lá. Sinceramente, nunca pensei que alguém realmente se interessaria por nada disso. Pensei que só postaria e sairia, que ninguém se interessaria pelos meus sentimentos confusos e pela minha família. Mas aparentemente não, e estou de volta para dar a vocês uma atualização. Eu quero esclarecer algumas coisas que tenho visto as pessoas dizendo e quero abordá-las. Primeiro, tenho visto muitas pessoas pensando e dizendo que nenhum dos outros filhos sabia que eu era tia de sangue deles, que os pais deles os mantiveram no escuro. Isso não é verdade. Eles sabiam antes mesmo de me conhecerem. Eles só iriam me acolher até eu atingir a maioridade se as crianças não concordassem com a minha adoção. Pelo visto, o Chad mentiu quando isso foi discutido. Não acho que o Chad tenha gostado de mim desde o começo, e é por isso que, no final das contas, acho que ele mentiu. Talvez seja porque ele queria mexer com a minha cabeça, para que pudesse me intimidar. O Chad era um valentão em geral. Finalmente, me sinto confiante para finalmente falar sobre o que aconteceu. Meu meio-irmão biológico nunca conheceu o nosso pai. A mãe dele era viciada em drogas e engravidou dele quando era menor de idade, e acabou perdendo os direitos porque estava bebendo e usando drogas e não cuidava dele. Nosso pai também era viciado em drogas e também era abusivo. Ele me espancou a mim e a minha mãe por anos. Infelizmente, minha mãe tirou a própria vida na minha frente quando eu tinha 14 anos. Se isso não fosse o suficiente, meu pai também estava morrendo de câncer em estágio 4, então eu fui colocada sob a guarda do Serviço de Proteção à Criança e ao Adolescente e fui colocada em um lar adotivo, onde passei quase 3 anos antes de ser acolhida por meu meio-irmão e sua família, antes de ser adotada. Meu pai morreu 4 dias depois do meu 17º aniversário. Também vi pessoas dizendo, por que ela continuava voltando? É simplesmente porque, a partir das sessões de terapia, sei que tenho problemas de abandono. Não tenho muitos amigos e não tenho um grande sistema de apoio. Pensei que de alguma forma poderia lidar, por mais estúpido que isso soe agora, com os problemas que a minha família estava me causando e que de alguma forma poderia ser resolvido. Agora vejo que não posso fazer nada porque todos eles estão firmes em suas próprias maneiras. Também sei que muitas pessoas estão decididas a me fazer puxar a carta de sou a tia, mas não tenho vontade de fazer isso. Fui criada ao lado deles como iguais. Nunca quis ser tratada de maneira tão extrema como uma tia. Só queria me sentir como uma criança normal, ter irmãos quando tive a chance. Só porque o Chad é um idiota não significa que eu deveria usar o fato de ser a tia biológica deles. As outras crianças me veem como uma irmã, sinto alegria ao ouvir meus irmãozinhos me chamarem de mana, irmãzinha, irmã mais velha, e até o mais velho me chama de irmã. Adoro chamá-los de meus irmãozinhos, irmão mais velho e irmã mais velha, irmãzinha. Não tenho desculpas se alguém mais vê um problema nisso. Os únicos vilões de tudo isso foram meu meio-irmão, a esposa dele, o Chad e a irmã mais velha dele. Todas as outras crianças nunca disseram nem me trataram de forma diferente. Atualização, já faz um tempo. Por favor, confira o meu outro post que esclarece alguns detalhes antes desta atualização. Agora, vamos à atualização. Eu realmente fui ao casamento e foi lindo. Acabei sentando com alguns amigos da família, mas um dos meus irmãozinhos e a namorada dele trocaram os lugares e sentaram comigo também. Foi uma cerimônia incrível. Acabei ignorando minha irmã mais velha por metade da noite. Logo após a cerimônia, Chad imediatamente saiu por alguns minutos, tirando a gravata e indo para a esposa dele. Surpreendentemente, não tinham levado o Seth com eles ou outro bebê deles, chamada Emily. Não quero parecer rude, mas a esposa do Chad estava vestida, extremamente casual. Enquanto a maioria estava usando ternos e vestidos bonitos, ela estava usando um vestido cafona com tema de cactos. Este era um casamento chiquérrimo, quero dizer, tudo do melhor. Fomos informados de antemão para nos vestirmos extremamente bem para este casamento. Quem me dera pudesse dizer de forma cômica que todos que estavam fazendo tanto alvoroço sobre a disposição das mesas estavam certos.
Quem me dera pudesse contar para vocês que eu enlouqueci completamente e comecei, sei lá, a ameaçar as pessoas e tal. Derrubar mesas, causar um tumulto. Bem, não posso, porque pode chocar vocês, ou não, o que acontece a seguir. Chad e a esposa dele disseram, bem, adoraríamos ficar, mas precisamos voltar para casa para cuidar das crianças. Deixamos eles com inserir o nome da mãe da esposa, que agora mora com eles, e é melhor irmos para casa para segurança. Antes de simplesmente se afastarem de todos. Todos ficaram chocados por cerca de 1 hora, assim que começamos a ser encaminhados para o salão de jantar. Eles nem sequer se despediram dos noivos antes de sair e ir embora. Vale lembrar que o local do casamento estava a 30 minutos de carro e o casamento durou talvez 1 hora. Eles já chegaram atrasados de qualquer forma. Chegaram cerca de 20 minutos antes do início da cerimônia. Eles nem sequer ficaram para o discurso ou a comida, quanto mais para dançar. Meus sentimentos ficaram um pouco misturados depois disso. Embora Chad não estivesse por perto para arruinar o resto da minha noite de celebração, ainda estragou um pouco. Passei a noite me divertindo com novos amigos, comendo e conversando com a namorada do meu irmãozinho, e finalmente bebendo e dançando na pista de dança. Foi uma experiência ótima. Desde então, me afastei, de certa forma, do meu meio-irmão e da minha mãe, assim como da minha irmã. Minha irmã tentou fazer pequenas tentativas para reparar nosso relacionamento. Embora eu ainda não saiba se algum dia a perdoarei por expor meu relacionamento aos pais dela, quando ficou claro que não era uma boa ideia. De vez em quando, trocamos mensagens de texto e enviamos memes e vídeos aleatórios. É algo, eu acho. Meu meio-irmão biológico deixou bem claro que ele ainda se sente extremamente desconfortável com meu estilo de vida. Eu realmente não consigo mais manter uma conversa com ele, já que ele politiza e torna tudo controverso. Chegou ao ponto em que eu nem consigo perguntar, e aí, quais séries você tem assistido na TV, para um papo casual sem que ele comece um discurso praticamente homofóbico ou transfóbico, porque ele não suporta personagens LGBT em séries ou filmes. Desde então, quase bloqueei ele. Minha mãe continua a mesma de antes. Acho que ela tenta bloquear a maior parte de mim. Sabe quando as pessoas te olham com olhos mortos, como se nem estivessem ali quando você fala com elas? É assim que é conversar com ela metade do tempo. Ela ainda faz um esforço para conversar comigo e acompanhar tudo o que estou fazendo, mas aos poucos fui me afastando dela, pois não quero mais continuar lidando com a maneira como ela me faz sentir e sua aura negativa. Algo nela simplesmente não me atrai mais para estar por perto. Chad e a esposa dele não fizeram nenhum esforço para falar comigo novamente. Embora eu não me importe mais muito. Não o bloqueei, já que ele não tentou me ligar ou mandar mensagem. Vou simplesmente tentar ignorá-lo, caso ele tente. Não vi o Seth desde quando fiquei de babá para ele ou conheci a Emily. Duvido que verei, e, por mais cruel que isso pareça, não me importo se eu nunca mais vê-los. Eu não sou mais da família. Então não me importo mais. Quero dizer rapidamente um obrigado a todos que têm me apoiado durante todo esse processo. De certa forma triste. Quero dizer a todos que este será o meu último post. Pelo menos, espero que seja. Agora estou em terapia, e estou vivendo da melhor forma que posso. Espero que um dia não precise mais lidar com Chad e não precise lidar com a maior parte da minha família estranha. Mas sei que, em algum nível, talvez eu tenha que lidar. Minha terapeuta diz que posso levar anos para superar muitos dos sentimentos e emoções que tenho em relação à minha família inteira. Só espero que um dia eu possa realmente organizar meus sentimentos em relação a essa família em geral. Posso fazer uma atualização daqui a alguns meses, quando tiver fotos de família. Até lá, estarei tentando continuar a vida que comecei sem eles constantemente em meus ouvidos. Edição. Colocando isso aqui, talvez eu fale com qualquer um deles de 2 a 3 vezes por mês, no máximo. Atualmente, estou trabalhando para me afastar deles no meu próprio ritmo. Eu e minha terapeuta estamos trabalhando nisso. Portanto, mesmo que leia os comentários, não me importarei se alguém continuar fazendo comentários sobre eu não sair ou cortar completamente os laços com eles. Tanto isso quanto essa fase da minha vida me causaram trauma, estou trabalhando em mim mesma sob a orientação de uma profissional. Para minha própria saúde mental e física, estou seguindo no meu próprio ritmo. Obrigada. Agora temos atualização dessa história. Atualização: minha prima me acusou falsamente de agressão sexual.
Olá, já faz um tempo desde o meu último post e não consigo contar quantas pessoas me pediram por uma atualização. Então pensei em postar uma, mesmo que não haja muito para dizer. Primeiro, gostaria de esclarecer algumas coisas. Agradeço a todos que escreveram e ofereceram apoio e conselhos. Peço desculpas por não conseguir responder a todos, mas saibam que li as mensagens. Além disso, agradeço a todos que me procuraram para conversar sobre meus hobbies e me distrair. Eu sei que não fui muito responsivo, mas sei que tiveram boas intenções. Aos que foram abertamente hostis, beirando a ameaça, me aconselhando a abandonar os antidepressivos e aconselhamento e, em vez disso, aceitar, inserir figura religiosa aqui, em minha vida. Não. Muitas pessoas me disseram que eu deveria buscar ação legal. Não mencionei isso no meu primeiro post, mas decidi contra isso há muito tempo por algumas razões. No melhor cenário, ela receberia uma reprimenda e eu não ganharia muito. Eu simplesmente não acho que vale a dor de cabeça legal. E se, de alguma forma, eu acabasse perdendo, eu teria que pagar os custos legais dela. Muitas pessoas têm me enviado mensagens sobre as atualizações falsas. Como escrevi em uma edição do meu outro post, existem algumas atualizações falsas no TikTok e no YouTube. Portanto, se você viu algo em outras plataformas que não leu no texto abaixo ou no post vinculado acima, não foi por minha causa. Embora eu realmente não me importe com as pessoas fazendo atualizações falsas, quero apenas deixar claro para todos que leram meu post original que esses vídeos não são meus. Com isso esclarecido, vou acrescentar o que realmente está acontecendo na minha vida agora. Saibam que escrevi o post original com raiva e porque estava completamente perdido sobre o que fazer. Eu precisava de um choque na cabeça e tive isso nos primeiros 5 ou 10 comentários. Isso era realmente tudo o que eu precisava. Encontrei minha terapeuta. Fui inicialmente agendado para setembro, mas ela conseguiu antecipar e tivemos 2 conversas até agora. Ela também leu o post original e muitos dos seus comentários. Embora ela preferisse que eu confiasse em um colega dela, no final ela ficou feliz por vocês terem me aconselhado a acalmar um pouco e esperar. Ela sabe em primeira mão como posso ficar quando estou com raiva. Não vou passar por tudo o que conversamos, mas resumindo, posso eventualmente responder aos meus pais em algum momento, mas se o fizer, não será em breve. Comecei a escrever tudo o que quero dizer à minha família e depois minha terapeuta e eu passaremos por essas coisas continuamente. Para aqueles que perguntaram, eles não tentaram me contatar novamente. Não atualizarei mais sobre esse problema. Não no Reddit, incluindo mensagens, ou em qualquer outro lugar, no caso de mais atualizações falsas. E não vou comentar, a menos que seja algo muito importante. Não quero ser rude e aprecio todo o apoio, mas às vezes é cansativo. Quase fiquei feliz quando os moderadores fecharam os comentários do primeiro post. Gostaria de terminar dizendo obrigado novamente a todas as pessoas que têm me desejado bem e me acompanhado. E para as pessoas que escrevem para verificar se estou vivo, não se preocupem. Não precisam fazer isso. Estou fora do trabalho por um tempo e não estou muito no computador. Estou ocupado pintando minha garagem. Eu achava que um cara fofo estava me ignorando, só para descobrir que eu é que estava o ignorando. Estava em uma festa há 2 semanas, onde só conhecia 2 pessoas. Quando entra esse cara que imediatamente me dá um sorriso bem grande e eu achei ele tão lindo. Acabamos conversando no mesmo grupo e ele se apresenta. Começamos a conversar e rapidamente percebemos que o círculo ao nosso redor desapareceu e éramos só nós 2. Ele é tão inteligente, seu sorriso é absurdamente fofo e eu adoro como ele parece focado em mim em vez de uma das muitas mulheres atraentes que agora se juntaram à festa e estão falando sobre seus encontros legais no Raya. Conforme a noite passava, me vi conversando com vários grupos diferentes, mas, toda vez, esse cara aparecia de novo e acabávamos conversando só um com o outro de novo. Alguém que nenhum de nós conhecia veio e disse que formávamos um casal bonito, e percebi que, de alguma forma, em 2 horas, já estávamos agindo como um casal. Não era apenas atração sexual por ele, eu me sentia tão à vontade perto dele e ele estava tão atento às minhas necessidades. Falei casualmente que tinha alergia ao cachorro na festa. Horas depois, quando comecei a espirrar, ele imediatamente soube o motivo e nos mudou para fora. O sorriso dele foi o que imediatamente chamou minha atenção, mas foi a atenção dele que fez com que, no final da noite, pegássemos um Uber juntos para casa e nos beijássemos. Antes de ele descer do Uber, dei meu número para ele. Domingo chega, não ouço nada dele. Ok, entendo, ambos chegamos em casa às 4 da manhã e eu também só quero dormir o dia todo.
Segunda-feira chega. Silêncio. Terça-feira, ainda mais silêncio. Eu sei que é não legal mandar mensagem para uma garota imediatamente porque você quer parecer super legal e desejado, mas nós dois temos mais de 30 anos e, entendíamos que esses jogos mentais são besteira. Se você gosta de alguém, mande mensagem quando puder. A vida é curta demais para estar com pessoas que estão só meio interessadas em você. Quarta-feira chega e estou uma mistura de raiva, desinteresse e insegurança, tudo ao mesmo tempo. Como ele se atreveu a me enganar assim? Bem, acho que estou feliz por ter desperdiçado apenas uma noite com esse idiota. Será que eu não era bonita o suficiente? Todos esses pensamentos correram pela minha cabeça e se juntaram quando comecei a digitar o nome dele e o local de trabalho no Google para ver se conseguia encontrá-lo. Acontece que ele era incrivelmente fácil de encontrar. Eu planejava só olhar para ele porque sentia falta do rosto dele, mas acabei clicando acidentalmente no link que me levou à página dele no LinkedIn. Cruzes. Agora ele vai saber que eu o stalkeei, o que me fez sentir ainda pior. Eu provavelmente pareci maluca. Bom, já que eu estava na página dele, acho que veria onde ele trabalhava. Talvez ele não fosse tão interessante assim e eu me sentiria melhor por ele ter me ignorado. Não, acontece que ele não é apenas muito inteligente, mas também humilde, porque o currículo dele listava uma dúzia de empregos legais diferentes, escolas impressionantes que ele frequentou, coisas em que ele trabalhou. Ótimo, provavelmente eu não era interessante o suficiente para ele. Não 30 minutos depois, ele me adiciona como amiga no LinkedIn, mas pareceu surpreso que eu estava entrando em contato. Aparentemente, ele havia me mandado uma mensagem naquela noite, novamente, no dia seguinte, mas não recebeu resposta. Fui eu que o ignorei. E assim descobrimos o meu erro. Quando dei meu número para ele, descobri que errei um dígito. Aparentemente, a versão alcoolizada de mim não é muito boa em digitação ou revisão. Se eu não tivesse sido uma stalker assustadora do LinkedIn, poderiam ter se passado meses, se é que nos veríamos novamente. Agora estamos rindo disso e marcando nosso primeiro encontro real. Desejem-me sorte, Reddit. Atualização. Há um ano conheci um cara fofo em uma festa, acidentalmente dei o número errado para ele e depois o encontrei no LinkedIn. A postagem anterior parou no ponto em que eu tinha dado o número certo para ele. Decidimos para o nosso primeiro encontro passear por um parque perto da cidade e depois pegar uma bebida. Estava ansiosa assim que o encontro foi marcado. Além dos nervos normais do primeiro encontro, eu também carregava o segredo de que tinha postado a história de como nos reconectamos no Reddit. Cerca de 35.000 pessoas tinham dado vote. Milhares de pessoas a mais viram. Precisava contar a ele sobre a postagem no Reddit, mas estava com medo de como ele reagiria. Ele provavelmente já achava estranho que eu o tinha procurado no LinkedIn. Eu não tinha ideia se ele veria eu postar nossa história no Reddit como uma invasão de sua privacidade, ou busca de atenção, ou apenas algo estranho. No dia do nosso encontro, esperei por ele perto de uma fonte em um parque. Quando o vi caminhando em minha direção, meu coração deu um salto. Fui zombada no meu último post por elogiar demais o sorriso desse cara, e eu nem me importo. Ver o sorriso dele me deixou imediatamente mais feliz. Também me deixou ainda mais preocupada que eu tinha estragado até a possibilidade de nos tornarmos um casal postando nossa história para o mundo ver. Andamos pelo parque e sentamos para conversar debaixo de um par de árvores. Era um belo dia de final de verão. Me vi segurando a mão dele. Lentamente fomos para o bar próximo e, nesse momento, eu estava tremendo. Quando peguei minha bebida, dei alguns goles e as palavras saíram. Achei nossa história de reconexão engraçada, então postei no Reddit. Até então, tinha recebido 20 upvotes no máximo em qualquer coisa que tinha postado, então esperava mais ou menos o mesmo. Então comecei a receber dezenas de notificações de centenas de pessoas comentando na postagem. Um amigo me enviou a postagem porque achou que eu gostaria. Minha irmã ligou e perguntou se eu tinha escrito aquilo porque reconheceu meu estilo de escrita. Um jornal escreveu um artigo sobre isso. A postagem ganhou vida própria. Então mostrei a ele a postagem no Reddit. Ele leu quieto. Quando terminou, ele se levantou, veio até mim e me deu um beijo. Com isso, respirei aliviada. Aprendi que ele mesmo usa o Reddit e achou a postagem fofa. O resto do encontro lemos os comentários juntos e rimos da situação. Na semana seguinte, ele veio para o meu apartamento e cozinhamos juntos e conversamos mais.
Nossa conversa virou para o fato de que nenhum de nós gostava de sair casualmente com várias pessoas ao mesmo tempo. Não sabíamos exatamente o que era isso ainda, mas já gostávamos um do outro. Com isso, parecia que estávamos namorando. As primeiras semanas de namoro passaram voando, cheias de colheita de maçãs, caminhadas. Descobri em um karaokê tarde da noite que ele tem uma bela voz de cantor, e ele descobriu que eu definitivamente não, haha. Disse a uma amiga depois que estávamos namorando e ela perguntou, sim, mas ele é seu namorado? Evidentemente, nesse novo mundo de casualidade constante, você pode estar namorando monogamicamente só para se divertir, mas virar namorado ou namorada significa que você vê essa pessoa como alguém realmente importante. Em relacionamentos anteriores, senti que devia esperar até que o cara dissesse que queria estar comigo, e pareceria desesperada dizer, eu te amo, antes que o cara o fizesse. Esse relacionamento parecia diferente. Não havia a sensação de que ele estava esperando para me responder no WhatsApp para parecer mais legal e indisponível. Não havia evitação de falar sobre o futuro. Parecia apenas duas pessoas que estavam gostando de aprender sobre a outra, o que, por sua vez, me fazia sentir à vontade para ser aberta e honesta com ele. Então, depois de 6 semanas de namoro, talvez não namorando, escrevi meus sentimentos em um cartão e perguntei se ele queria ser meu namorado oficial. E ele aceitou. O resto do ano foi cheio de aventuras em lugares estrangeiros onde acabei nos perdendo, 2 vezes em um lugar escuro sem iluminação. Ainda sinto muito por aquela, querido, e muitas idas ao supermercado que, felizmente, foram um pouco menos tumultuadas. Dançamos até tarde da noite em concertos e nos aconchegamos na cama assistindo TV. Acabamos de terminar Avatar, a Lenda de Aang, a série animada. Adormeci em seu peito ao som da chuva caindo, meus últimos pensamentos à beira do sono de que nunca me senti tão segura. Acordei ao lado dele e olhei para o rosto dele que parece tão jovem e relaxado enquanto dorme. Mas o cabelo que cai sobre o rosto dele já tem alguns fios grisalhos. Ver isso me enche de tristeza pelo fato de nosso tempo juntos neste planeta ser finito. Ao longo do último ano, ele mostrou de 1000 maneiras pequenas que não é apenas um ótimo namorado, mas também um amigo atencioso e um filho carinhoso. Meus amigos e familiares o adoram, e isso me faz amá-lo ainda mais. Ele sempre me faz sentir ouvida e vista, e me eleva de uma maneira que me faz sentir como a melhor versão de mim mesma perto dele. Ele é brilhante e competente em seu trabalho, o que é sexy pra caramba. Ele é sério o suficiente para ter suas finanças em ordem, mas também vai se soltar e fazer movimentos de dança bobos comigo enquanto estamos cozinhando o café da manhã. Ele é muito organizado, então nunca me senti sobrecarregada com a limpeza da casa. Eu sou na verdade mais bagunceira do que ele e me esforcei para ser mais organizada por respeito. Ele nunca levantou a voz, e ao longo desse ano todo eu acho que nem tivemos uma discussão. Esse relacionamento parece saudável, feliz e tranquilo. Recebi alguns comentários no meu último post de que procurar alguém no LinkedIn quando eles não mandaram mensagem é loucura. Por favor, saibam que se ele tivesse me rejeitado no LinkedIn, eu teria respeitado isso e não teria entrado em contato com ele novamente. Foi apenas algumas horas depois de conhecer esse homem que ele se sentiu inexplicavelmente importante na minha vida. Fico feliz por ter confiado em minha intuição para tentar encontrá-lo. Esta última parte é para o meu namorado, que queria ser surpreendido pelo que escrevi. No último ano, você se tornou minha pessoa favorita e meu melhor amigo. Sou muito grata por ter te conhecido e grata por cada dia que acordo ao seu lado. Mal posso esperar para ver o que este próximo ano nos reserva. Eu te amo, muito. Eu sou o babaca por pular para o lado quando minha sobrinha e sobrinho tentaram me empurrar para a piscina, resultando neles caindo? Aconteceu hoje. Meus pais decidiram fazer um churrasco porque acho que é o que pessoas mais velhas fazem. Eu declinei porque realmente não gosto das minhas 2 irmãs, seus maridos ou seus filhos. Minha esposa e eu não temos filhos. Minha mãe então pressionou minha esposa. Resumindo, fomos. Quando chegamos lá, já havia cerca de 20 pessoas. Minhas irmãs e seus maridos já estavam sólidos de bêbados. Bem bêbados mesmo. Minha mãe estava gastando 100% do tempo tentando manter as sobrinhas e sobrinhos, idades de 7 a 11 anos, mais ou menos sob controle. Meu pai havia se retirado estrategicamente para a parte da piscina com um pequeno cooler cheio de cervejas. Minha esposa e eu fizemos conversa fiada com pessoas aleatórias, comemos, bebemos e tomamos margarita frozen. Minhas irmãs e cunhados se revezaram criticando a gente por chegar atrasados, não estarmos de trajes de banho e por atrapalhar a atmosfera. Tanto faz.
Festa típica de verão nos subúrbios. Cerca de 45 minutos depois, 2 dos filhos correram na direção de uma convidada que estava ao lado da piscina e a empurraram. Ela estava nas escadas da piscina, tropeçou, mas não caiu, então só molhou metade. Ela claramente ficou muito chateada com isso, mas não fez um escândalo, apenas foi até onde os pais estavam, pegou as toalhas deles, se secou e saiu. Minhas irmãs e cunhados acharam tudo isso muito divertido. Um pouco depois, eu estava em pé a alguns metros da piscina conversando com alguém. Vi 3 das crianças correndo em minha direção a toda velocidade pelo canto do olho. Obviamente, eu era o próximo. Não que seja muito difícil enganar crianças pequenas, mas eu apenas pulei para o lado no último segundo. As 3 caíram na piscina a toda velocidade. A maioria dos outros convidados, incluindo minha esposa e eu, começou a rir, mas suas mães, que como mencionei estavam bastante bêbadas, surtaram completamente. Aparentemente, 2 dos filhos não sabiam nadar, apesar de estarem de trajes de banho. Como eu não estava de roupa de banho, me afastei da piscina e deixei outras pessoas tirarem as crianças. As crianças estavam chorando como se tivessem perdido um membro. Nesse ponto, o inferno se soltou. Os 4 pais bêbados estavam gritando com todos em geral e comigo em particular por quase deixar seus filhos se afogarem, e também porque 2 dos filhos haviam gravado a brincadeira usando os iPhones dos pais, que agora estavam no fundo da piscina. Um dos meus cunhados entrou na piscina para tentar pegar os celulares, mas seu IMC e seu teor alcoólico tornaram isso impossível. Ninguém mais se ofereceu para ajudar, o que não é surpreendente, dado que minhas irmãs ainda estavam reclamando com todo mundo. Eu disse às minhas irmãs que era responsabilidade delas cuidarem de seus filhos e que se algo tivesse acontecido com eles, seria responsabilidade delas e não minha. Houve algumas palavras fortes de ambos os lados. Minha esposa e eu saímos depois que o outro cunhado caiu e bateu a cara enquanto gritava com a gente. Agora eles estão dizendo que eu deveria ter deixado os pestinhas me empurrarem na piscina e se divertirem, e estragarem meu celular. Então, eu sou o babaca aqui? Nota lateral, meu pai, é claro, nunca saiu do hidromassagem. Edição, eu entendo que eles são apenas crianças e estavam apenas se divertindo. O fato de eles acharem que isso estava tudo bem é mais um reflexo dos pais deles do que deles. Só gostaria que não tivéssemos ido. É bom ver meus pais e os vizinhos deles, mas eu realmente não gosto das minhas irmãs ou de seus maridos. Eles não escondem a inveja de nós e são simplesmente exaustivos de estar por perto. É mais uma questão de sermos diferentes. Nunca fui próximo das minhas irmãs, elas têm 8 e 10 anos a mais que eu. Também não tenho muito em comum com os maridos delas. Eles são caras legais, mas simplesmente não ligo para as coisas que são importantes para eles, e vice-versa. Eu sei que as 4 pessoas têm uma certa inveja do nosso estilo de vida. Ambas as irmãs são donas de casa. Ambos os maridos ganham bem, um deles ganha visivelmente mais do que eu, mas tanto minha esposa quanto eu temos carreiras profissionais, não temos filhos e somos mais responsáveis com o dinheiro. Como resultado, temos muito mais investimentos, etc. E não precisamos dirigir carros cheios de tralhas de crianças, e fazemos viagens agradáveis 1 ou 2 vezes por ano. Isso definitivamente irrita tanto minhas irmãs quanto os maridos delas. Então, enfrentamos um comportamento mesquinho deles regularmente. No geral, nem minha esposa nem eu gostamos da companhia deles, por isso eu queria pular o encontro. Simplesmente não vale a pena para mim. Mas minha esposa é uma pessoa positiva e geralmente fica feliz em vê-los. Você expressou de maneira estranha parte sobre seus pais sediarem um churrasco. Tive que resumir o post para caber no limite de caracteres. Meus pais são gregários e gostam de receber pessoas. Eles têm uma casa ótima para entreter e estão sempre inventando uma razão para se reunir. Eles queriam que todos estivessem lá para o 4 de julho, mas uma das minhas irmãs e sua família estavam de férias, então isso foi uma festa falsa do 4 de julho, completa com bandeiras, decorações vermelhas, brancas e azuis, churrasco, uma máquina de margaritas, etc. Faíscas estavam prometidas para as crianças. Minhas sobrinhas e sobrinhos eram as únicas crianças presentes, todos os vizinhos são mais velhos, como meus pais. Atualização. Antes de mais nada, meus pais me disseram que minhas sobrinhas e sobrinhos são todos bons nadadores e que eles usam a piscina o tempo todo. O de 7 anos ainda é um iniciante, mas ele adora água. Minha irmã só disse que eles não sabiam nadar para eu parecer mal. Para ser justo, nenhuma das crianças pode ir até o fundo, onde eles caíram.
Foram os dois de 10 anos e a de 9 anos que tentaram me empurrar para a piscina. Depois que saímos, a festa terminou de maneira bem desagradável. Meu cunhado bêbado, que caiu de cara enquanto gritava comigo, teve que ir a um pronto-socorro e levar pontos no rosto. Ele estava tão embriagado para dirigir, então o papai o levou. Papai não estava nada feliz com isso. No final da noite, minhas irmãs começaram um grupo de mensagens e disseram umas coisas bem desagradáveis. Os maridos delas também jogaram umas palavras. Eu e minha esposa bloqueamos os 4. Minha mãe me ligou, ela estava bem chateada com o que eles disseram. Ela e o papai estavam na conversa, e não a culpo. Por causa das mensagens, meus pais insistiram que minhas irmãs e cunhados fossem até nossa casa no dia seguinte, domingo, sem as crianças para acertar algumas coisas e estabelecer algumas regras, palavras da mãe. O resultado foi um pedido de desculpas contrito, se pouco entusiástico, das irmãs através do telefone da minha mãe. Fico feliz que minha esposa estava comigo quando eles ligaram, os olhares intensos dela me impediram de dizer o que eu queria. Apenas agradeci e disse que não sentíamos necessidade de discutir isso mais a fundo. Já que pensei que as coisas tinham se resolvido, desbloqueei eles. Naquela noite, recebi uma mensagem de um dos cunhados me dizendo que os celulares custaram X dólares e perguntando quando eu iria pagar por eles. Que raios? Respondi, nunca. Tirei um print da mensagem dele e encaminhei para meus pais com um bilhete dizendo que estávamos fartos dessa besteira, que estaríamos cortando contato com as irmãs cônjuges e para não nos convidarem mais para feriados ou encontros se eles estiverem presentes. Depois, bloqueei as irmãs e os cônjuges delas novamente. Nesse ponto, a coisa realmente ficou feia. Papai ligou para elas e deu uma esculhambada. Entre outras coisas, ele disse que os netos não eram bem-vindos na casa dele por tempo indeterminado. Já que minha mãe costuma fazer babá de graça para eles, isso os deixou bem abalados. Ele também proibiu que eles usem a casa de férias e disse que minha esposa e eu somos os verdadeiros donos, não ele e minha mãe. Isso deixou eles completamente em pânico. Ambas as famílias das minhas irmãs usam muito lugar, inclusive levando amigos para fins de semana. Isso foi muito fora do comum para meus pais. E, para referência, eu nunca quis que minhas irmãs soubessem que somos os donos do lugar. Compramos para meus pais, eles sempre quiseram um lugar nas montanhas. Manter a propriedade em segredo era só uma maneira de evitar drama com meus irmãos. Uns dias depois, minhas irmãs e seus maridos vieram até nossa casa sem avisar para se desculpar pessoalmente. Nós estávamos fora jantando e eles deixaram um bilhete. Uma das irmãs também me ligou no trabalho, enviei-a para a caixa postal. Nós decidimos que cortar o contato é a melhor coisa para o futuro indefinido e não interagimos com eles nas últimas 3 semanas e mais. Pessoalmente, eu já encerrei, eles podem sumir. Edição, faz menos de um mês, mas tenho que dizer que bloqueá-los realmente tornou nossas vidas notavelmente mais tranquilas. Eu não tinha percebido quanto eles criavam um drama constante em nível baixo. Não é tóxico, eles não são pessoas ruins, são apenas cansativos e mesquinhos. E pessoalmente, não me importo se eles usam o lugar de fim de semana. Tecnicamente, é nosso, mas o compramos para meus pais, eles controlam e decidem quem o utiliza quando eles não estão, nós pagamos todas as despesas operacionais e impostos. Uma coisa boa sobre essa explosão é que agora sabemos o que faremos com a propriedade quando meus pais ficarem mais velhos. Eu estava preparado para assumir a administração, alocar finais de semana, fazer a manutenção e coisas assim, mas agora sabemos que vamos apenas vendê-la e, se quisermos ir para as montanhas, vamos apenas alugar um Airbnb. Sobre meus pais, sim, eles não são burros. Eles são bastante descontraídos, muito do tipo viver e deixar viver. Acho que eles vão aliviar tudo isso em breve, mas essa é a decisão deles. Ainda não vamos participar de nenhum evento familiar no futuro previsível. O que é ruim para minhas irmãs é que elas provavelmente estão muito preocupadas que eu as impeça de usar a cabana. Não vou, isso fica a critério da mãe e do pai até que eles fiquem mais velhos. E isso põe fim a uma fantasia de uma das irmãs de construir um complexo de casas quando nós herdarmos a propriedade, o que eu já sabia há algum tempo e apenas ignorei. Normalmente, os terrenos lá só têm uma área que pode ser construída, mas esse terreno é bem maior porque fica no final de uma estrada. Pelo menos 3 casas com ótimas vistas poderiam ser construídas nessa terra. Eles não estão realmente arrependidos, eles só querem coisas de você. Concordo completamente, as desculpas deles não são sinceras. E eu não tenho planos de interagir com eles tão cedo. Quanto a eles usarem a casa de férias, essa é realmente a decisão dos meus pais. Sim,
Tecnicamente eu sou o dono e cubro todas as despesas, mas eu a comprei para eles e dei a eles o controle diário sobre ela. Eles são boas pessoas e sempre quiseram um lugar para a família, mas de jeito nenhum eles poderiam ter comprado isso sozinhos. Eu poderia pagar por ela porque tive sorte financeiramente, economizo e invisto como um demônio, e também recebi um bônus enorme no mesmo ano em que vendi minha casa e me mudei para morar com minha esposa atual. Eu não me importo se meus pais deixarem que minhas irmãs usem a casa, mas admito que estou curtindo o desconforto das minhas irmãs ao descobrirem que eu poderia comprar o lugar e deixar meus pais usá-lo sem nunca mencionar isso a elas. Papai mudou o código da fechadura quando eles foram lá na semana passada, então agora apenas ele, mamãe, minha esposa e eu sabemos. Quanto a mamãe cuidar das crianças, ela me conta que uma vez por semana ela e, às vezes, papai vão até a casa de cada irmã e passam um dia com as crianças. Quando a escola começa, ela vai buscar cada grupo na escola uma vez por semana em dias diferentes e os leva para casa e passa a tarde com eles. Ela diz que os 5 juntos a estressam, mas separadamente eles estão bem. Mamãe e papai me disseram que não planejam mais receber minhas irmãs e suas famílias em casa no futuro próximo e que estão curtindo o silêncio. Minha aposta é que eles já estavam cansados da dinâmica antiga e usaram a palhaçada da festa na piscina como desculpa para fazer algumas mudanças nos relacionamentos. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 18 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.